Bom dia para todos, tá? Mais uma aulinha de redação. Bom dia, e quem for chegando, eu vou adicionando aqui, tá? Peguem o livro na página 38, que nossa aulinha é rápida, passa muito rápido. É no módulo 2 ou no texto, produção de texto? Do livro de produção de texto, não, é do nosso livro, essa página aqui, ó, 38 do nosso livro, ó, Tá, ok. História em Quadrinhos. Vamos lá. Vamos trabalhar a página 38. Trabalhei na 8.1, vamos terminar, vamos trabalhar também na 8.2. Quem for chegando, eu vou colocando o nome. Bom. Samuel. Bom dia para quem está chegando também. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada. Vamos lá, página 38 do nosso livro didático. Sem ser o livro de produção textual, tá? Quem for chegando, eu vou colocando aqui o nome. A presença é fundamental. Vamos lá. Todos pegaram o livro, página 38. Vou escrever aqui também para vocês a página. Página 38. Pronto. Posso começar? O texto a seguir é uma história em quadrinhos, da Turma da Mônica. Nela, os personagens viverão uma situação que os fará refletir sobre a importância da acessibilidade para as pessoas com deficiência. Observe o título da história e tente imaginar que situação os personagens vão vivenciar. Depois converse, lógico, né? A gente faz um debate sobre a história. O que fazer com tantas tábuas? Vamos lá, vamos prestar atenção nos quadrinhos, que é uma linguagem visual, não é uma linguagem verbal, tá? E aqui eu também não tem uma linguagem mista, que é a verbal e a visual, não tem. Eu só tenho a visual. Então, eu tenho aqui dois personagens com várias tábuas. Estão pensando seriamente o que fazer. Então, eles pensaram o seguinte, na página 39. Eles pensaram em fazer um navio pirata, eles pensaram em fazer uma casa na árvore, eles pensaram em fazer um foguete, pensaram em fazer em cavalo de pau, gangorra, e assim foi, sucessivamente. Tiveram vários pensamentos e várias formas de utilizar as tábuas. Mas quando chega na página 40, de tanto eles pensarem, de tanto eles refletirem, o que iam fazer com tanta tábua, eles viram um colega na cadeira de rodas, que queria subir na calçada e não tinha condições para subir pela cadeira de rodas, que é o Luca. Então ele queria subir e não conseguia. O que aconteceu então? Eles tiveram uma ideia. Resolveram então pegar as tábuas e fazer uma rampa para ele subir e descer. Então eles sentiram que as tábuas tinham sim utilidade para eles, não só para eles fazerem algo em benefício de alguém, que seria o Lucas. Então, vocês têm a história em quadrinho, tá? Da página 38 a 40, e depois nós temos na 41, eu não deixei para casa essa página 41 para vocês não, né? Pode ligar o fone? Alguém pode falar alguma coisa, que eu botei aqui página para casa? Mai? Eu quero saber quem fez, se eu deixei para casa, quem fez? Ninguém? Ana Clara? Vocês estão ouvindo bem? Sim, professora. Eu quero saber se alguém fez essa página para casa. Eu não anotei não, professora, essa página. Então, vamos lá. Vamos fazer agora. Quebrada.
Vamos lá, vamos fazer agora. Vamos prestar atenção no que nós vamos trabalhar agora. É uma história em quadrinho, onde vários personagens, que eu digo 2, no caso que eu tenho aqui, o Cebolinha e o Cascão, tendo várias ideias do que fazer com tantas tábuas. E resolveram, então, quando viram um colega cadeirante, resolveram, então, fazer uma rampa, para que ele pudesse subir na calçada e descer com mais facilidade. Então, as tábuas tiveram, sim, utilidade para o Luca. Então, aqui diz assim, as informações que você imaginou encontrar nas histórias em quadrinhos se confirmam, no caso, se confirmaram após a leitura do texto? Sim ou não? Respondam para mim. No livrinho de vocês, aqui só pode botar sim ou não, porque isso aqui essas 3 perguntinhas é um comentário da história. Então, vamos lá. Vai ficar muita claridade, né? Bom, o que a gente pode observar na historinha é que se concretizaram o que eles queriam fazer com as tábuas. Agora, o que foi feito no final foi até uma novidade para a gente, né? Então, você coloca o teu sim ou o teu não. Finalizada a leitura, o que mais chamou a sua atenção no texto? Bom, aí vocês vão colocar também o que mais chamou a atenção de vocês. O que mais chamou minha atenção, a minha, tá? Não é a de vocês. Deixa eu permitir a entrada do colega. O que mais chamou minha atenção foi a solidariedade que eles tiveram com o colega cadeirante. Eu não esperava, né? Que eles tivessem uma atitude daquela. Como eles tiveram uma consideração com o colega, foi o que mais me chamou a atenção, a solidariedade numa história em quadrinho. Aí vocês respondem também o que mais chamou sua atenção. Já que a gente não tem espaço aqui para responder, vocês podem colocar bem pequenininho, tá? Embaixo da pergunta. Aí, essa aí é a sua opinião, o que você achou, deixou de achar. Como você reagiria se presenciasse alguém passando por uma situação parecida com a, no caso, o personagem Luca? Compartilhe com os colegas, né? Então, olha só, a gente vai compartilhar aqui agora. Alguém que abriu o fone, como é que você agiria se encontrasse um amigo dessa forma, na cadeira de rodas, o que você faria? Ajudaria a atravessar a rua, empurraria a cadeira até um determinado lugar, levaria, caso fosse para a escola, empurraria no meio do caminho? Eu acredito que sim. Até o portão da escola, o que você faria? Alguém que abriu o fone me dá uma resposta? Essa turma hoje está sonolenta, hein? Essa turma hoje não quer assunto, não, ela quer dormir. A turma hoje não está afim de conversa, não, está afim de dormir. Turma participativa, e hoje ela está afim de dormir, não está afim de responder nada. Bom, eu acredito que vocês, podem colocar aí para vocês, eu acredito que vocês ajudariam os colegas que precisariam de ajuda. Eu acredito nisso. Tem muita gente solidária na nossa turma e eu acredito que os coleguinhas ajudariam sim. Aí você coloca a sua opinião, a sua resposta na 1, 2 e 3. Tá? E as perguntas feitas é de vocês. Se você colocaria sim ou colocaria não, eu ajudaria sim, não, eu não ajudaria. O que você ia fazer, coloque para mim. Agora eu vou na página, continuando na página 41, agora sim, nós vamos fazer a nossa interpretação de texto sobre a história em quadrinho, tá? Sobre os fatos ocorridos aqui, sobre vários pensamentos que eles tiveram, várias atitudes, querendo fazer das tábuas, que estão fazendo tanta tábuas. Nós vamos fazer um foguete, um cavalo de pau, nós vamos fazer N coisas com essas tábuas. Mas só que no final não fizeram nada. No final, eles fizeram uma rampa de subida de um lado e uma rampa de descida do outro, para que o colega pudesse transitar pela calçada, onde vai ser
pela parte da rua, né? Ou pela parte do jardim, que seja. Que eles encontrassem mais facilidade para se locomover, tá? Bom, a primeira pergunta, deixa eu só ver, Lucas, que chegou. Ok, bom dia para quem está chegando, né? Atrasadinho, mas estão chegando. Vamos lá, ainda mais a aula de hoje que é curta. No início da história em quadrinhos, Cebolinha e Cascão encontram diversas tábuas e começam a refletir sobre o que poderiam fazer com elas. Que ideias, no caso... Vamos lá. Que ideias eles tiveram? Olha só, eu vou colocar aqui para vocês as ideias e vocês colocam de vocês aí, tá? Vou colocar no chat aqui que eles tiveram várias ideias. Vamos ver aqui, página 41. Deixa eu colocar a nossa página aqui, 41. Tá? Questão. Vai para vocês a página. Essa tem A, B, então vamos lá, questão 1A. Vamos lá. Que ideia eles tiveram? Eles tiveram a ideia de construir brinquedos, não é isso? Aí você pode colocar cavalinho de pau, você pode colocar gangorra, você pode colocar foguete, você pode colocar todos os pensamentos, casa na árvore, todos os pensamentos que eles tiveram. Então, que ideias eles tiveram? Eles tiveram, tá? A ideia, no caso, são várias, né? A ideia de construir brinquedos, tá? Vou botar diversos aqui. Diversos brinquedos. Então, vamos colocar alguns brinquedos aqui. Que nós temos aqui, vamos botar carrinho. Vamos colocar foguete. Vamos colocar casa na árvore. O que mais? Deixa eu ver aqui no desenho o que mais. Eu posso colocar também robô que eles tiveram a ideia de fazer. Deixa eu ver o que mais. Vou botar. São tantos, né? Cavalinho de madeira. Vou botar gangorra também. Como eu falei. Eu vou colocar mais um. Mais dois. Castelo e... Aqui é uma carroceria. Pronto. Foi para vocês. Qual foi a ideia que eles tiveram? Eles tiveram a ideia de criar vários brinquedos. E citei o nome dos brinquedos aí. Se faltou algum, acrescentem para mim, por favor. Está no chat para vocês. Turma, hoje eu vou ficar silenciosa. Vamos a 1B. Completando o livro. D. Por que os personagens não conseguiram tomar uma decisão? Porque cada um desejava fazer um brinquedo diferente. Então, eles não conseguiam tomar uma decisão certa, correta. Por quê? Porque um queria fazer uma coisa e o outro queria fazer outra. Então, tornava-se difícil a decidir o que iam fazer com as tábuas. Tá? Vamos colocar, porque cada um desejava, não é isso? Fazer coisas diferentes.
um brinquedo diferente. E ficava difícil eles tomarem uma decisão. Então, porque cada um desejava fazer um brinquedo diferente. Não chegava a uma conclusão nunca, né? Agora eu vou a um C. Essa é um B. Nós estamos interpretando um texto visual. Só as imagens, tá? O que acontece para que eles entrassem em acordo? O que aconteceu para que eles chegassem a um acordo? Vai ver o colega, né? Cadeirante, precisando de ajuda. Então, vamos lá. Eles viram Luca. A gente vira Luca, o nome do nosso personagem é Luca. A gente está acostumado com Lucas, né? Mas esse não tem o S. Eles viram Luca. Tentando subir numa calçada. Eles viram Luca tentando subir na calçada. E o que ele fez, então? Vou botar aqui, calçada da onde? De uma casa. Aí eles resolveram fazer a rampa. Tá? Então, a tentativa de Lucas subir na calçada com cadeira de rodas foi o estopim para que eles decidissem o que eles iam fazer com a tábua. Tá? Como tinha um obstáculo, no caso, pois havia um obstáculo ali que o impedia de subir, né? Vou até aí. Cadê? Eu coloco detalhes. Eles viram o Lucas tentando subir na calçada de uma casa, sem conseguir, pois havia um obstáculo que o impedia. Então, eles resolveram, então, fazer uma rampa com tantas tábuas. Só abre o fone, para eu fazer a pergunta, me dê uma resposta. Está todo mundo junto comigo? Tamo junto, professor. Ok. Acho que essa interpretação de história em quadrinho está fácil. Mas o assunto aí da história em quadrinho, que vocês têm que observar, porque a história em quadrinho está no nosso livro. Nosso autor, ele colocou uma história em quadrinho com uma finalidade. E se vocês observarem no final, eu vou querer saber qual foi essa finalidade. Ele colocou uma linguagem visual para você fazer uma interpretação. E dessa interpretação, ele colocou uma finalidade. E vocês vão me dizer no final, pelo menos um aluno que conseguiu observar qual foi a finalidade dessa história em quadrinho, a nossa interpretação dentro de redação. Aí eu quero saber. Ele colocou essa história com uma finalidade. E eu já falei ela aqui. Não sei se vocês prestaram atenção. E eu vou querer saber qual foi a finalidade. Tudo na vida, qualquer história, por mais simples que seja, se você história em quadrinho, pode ser o que for, ela tem uma finalidade. Ela tem algo para passar para a gente. Ela tem uma mensagem para passar para a gente. E essa história também está passando uma mensagem. Tá? Nós estamos trabalhando história em quadrinho na página 40, da 38, tá? Já estou na 41. 1D. D não, essa eu já respondi, então é 2. Vamos lá. Então, é questão 2. 2, nós temos 2 itens na 2, tá? Para responder, não tem A e B, mas nós temos 2 itens. Então, vamos lá. Que consequência a atitude de Cebolinha e Cascão gerou? A primeira, nós vamos responder. Vamos lá. Qual foi a consequência que eles tiveram ali da atitude? Gerou a oportunidade do Lucas conseguir subir e descer da calçada. Pode falar. Então, professora, foi uma boa atitude, que eles ajudaram um menino que era cadeirante a subir na calçada. Então, essa foi a consequência. Então, vamos colocar na 2. Aqui diz que consequência a atitude de Cebolinha e Cascão gerou. Eles
né, conseguiram gerar uma consequência de que forma? De conseguir quebrar o obstáculo que o Lucas estava sentindo para subir na calçada. É a tua resposta, tá vendo? Vou colocar... Deixa eu permitir a Kailane aqui. A oportunidade separar aqui, saiu junto. A oportunidade de Lucas, no caso, subir e descer da calçada, tá? No caso dele se locomover sem obstáculos. Olhando para as gravuras, vamos lá. A oportunidade de Lucas se locomover sem obstáculo. A resposta do colega também está certa. Essa é a 2, a primeira da 2. Agora eu tenho a 2 também, um pontinho aqui, que diz assim: os benefícios dessa atitude foram sentidos somente por Lucas? Eu acredito que não. Né? Foi não. Não foi só por Lucas, não. Dá para as pessoas fazerem uma reflexão de que tem que ajudar os necessitados, as pessoas que precisam. Então, eu já sei que você sabe a minha resposta, qual é a mensagem do nosso autor. Também foi sentida pelos dois personagens. Cebolinha e Cascão também sentiram o prazer, né, de ter ajudado o colega. Eles também se beneficiaram com isso. Era uma boa ação. No caso aí, eles fizeram uma boa ação. Eles fizeram algo de bom para o colega. Eles fizeram uma boa ação, eles foram solidários e ajudaram o coleguinha. Ainda perceberam mais, tá? Que as tábuas tinham algum valor, né? Eles estavam brincando sem sentido. Depois viram que não. Algo que bom, ainda perceberam que estavam brincando, até com o Lucas, né? Vou botar aqui. Brincando, no caso, com o colega, sem motivo, né? Eles estavam brincando com as tábuas sem perceber, não tinha motivo nenhum. A brincadeira estava sem graça. E depois perceberam que continuaram a brincar, mas ajudando o colega. Eu botei Cebolinha e Cascão também se beneficiaram, pois fazem algo de bom. E ainda perceberam que estavam brincando sem motivo, sem saber o que fazer com tantas tábuas. Né? Então, eu mandei já para vocês a 2. Tão bom quando você pensa em fazer alguma coisa e se transforma naquilo que você ia fazer, se transformou por algo bom, útil, né? Para ajudar o próximo. Isso é muito importante. Na página 42, nós temos muitas matérias ainda que vêm pela frente de redação. Essa aqui é muito importante. Vocês já viram os balões também lá no 6º ano, viram no 7º. Vocês trabalham história em quadrinho, vão trabalhar até no ensino médio. Não tem como fugir. Aí vem assim: Cebolinha e Cascão demonstraram ser solidários com Lucas. No caso, Lucas, né? Criando uma rampa e acesso para eles. Aí eu pergunto a vocês: atitudes como essa devem ser praticadas e cultivadas? Você pergunta? Sim. Concordo, né? Nós devemos praticar solidariedade, uma boa ação. Aí vem a pergunta 3. Ao observar os quadrinhos, conseguimos identificar o ambiente em que a história acontecia? Olha só, dá uma olhada no ambiente aqui. Nós podemos dar vários nomes, tá? Podemos dar jardim, parque, podemos dizer rua, mas tem grama. Então, ele diz assim: qual é esse ambiente? Alguém pode me dar resposta? Vou botar um espaço, né? Será que eu não tenho pode ser. Pode ser
Sei lá, o quintal de uma casa, não sei. Podemos botar jardim, podemos botar um espaço aberto, podemos botar parque, quintal, tá? Não temos aí uma resposta concreta. Vamos botar como se fosse um parque. Vamos botar mais, jardim. Vamos botar como se fosse um jardim. Vamos botar próximo uma casa. Próximo um local, pronto. Aí pode ser a resposta de vocês, que não tem. Vou colocar aqui, no caso, não tem acessibilidade. Não tem trânsito, né? Não tem também acessibilidade para cadeirantes. Pronto. Deixa eu ver o que eu botei aqui. Um espaço aberto, como se fosse um parque. Próximo a um local que não tem acessibilidade para cadeirantes. Pois você pode botar parque, pode botar jardim, quintal, se quiser, tá? Não tem nada específico aqui, tem casas, que é um parque, o que é. Então, a gente está mais ou menos uma ideia, né, do que a gente está visualizando aqui. Como tem grama, tem espaço. Então, a gente coloca, aí pode ser a opinião de vocês. Essa é a 3A, né? Eu não botei 3A. Agora eu vou botar aqui 3B, depois que vocês colocarem livro, página 38 a 41, que eu estou. Estou na página 42 agora. Dando sequência à numeração. As respostas estão no chat aqui para vocês. O primordial dessa história é você observar a solidariedade, tá? A ajuda ao próximo. É você ajudar o próximo, principalmente pessoas com deficiências físicas. E muita gente não chega nem perto, né? Não quer nem sequer colocar as mãos para ajudar. Tem medo, acha que vai pegar algum problema sério. Dependendo, né? Eu não conheço, não é por aí, não. A solidariedade, a bondade, ela está dentro de cada um de nós. Então, se você não se incomoda de praticar uma boa ação, por que não? Se você está na rua, está indo para a escola, um colega, um aluno da escola que você conhece, ou mesmo sem conhecer, a gente ajuda. Hoje em dia, muita gente não quer nem ajuda, né? Achando que é assalto, isso e aquilo. Mas a gente tenta fazer, nós tentamos fazer a nossa parte. 3B. Em que período do dia, olha só, um período do dia também não me diz. Só sei que tem claridade pelo fundo da história. Então, já que eu estou interpretando visualmente, que horário eu não tenho. Mas que parte do dia a história foi narrada. Se fosse de noite, o fundo da história seria escuro. Como, é claro, vai ser de dia, né? Então, em que período do dia a história acontece? Explique como você chegou a essa conclusão. Então, eu vou colocar pelo fundo branco, eu vou colocar que a história acontece durante o dia. Então, vamos lá. Vamos colocar os fatos acontecem durante o dia. Agora eu tenho que explicar. Não posso parar por aí. Aí vinha a perguntinha assim, explique como você chegou a essa conclusão. Eu vou colocar que, de fato, o fundo da história está claro, né? E se fosse noite, estava escuro. Então, vamos colocar que é possível observar tá? É possível observar, deixa eu ver. Vamos colocar por meio do fundo. Deixa eu ver o que eu colocando aqui. Por meio do fundo claro dos quadrinhos. Pronto. Os fatos acontecem durante o dia, que eu já falei pelo fundo da história. É possível observar isso por meio do fundo claro dos quadrinhos. Pronto, fiz o meu comentário e a minha explicação.
Agora eu vou para 4A. Nós terminamos a história em quadrinho na página 44, tá? Peguem bem assim, para vocês fazerem leituras, várias leituras, para que a gente possa fazer uma redação no nosso material de avaliação que eu mandei para vocês. Vocês vão fazer redações. Dessa vez vai sair redação lá. Vocês procurem, assim, temas como dia a dia, né, solidariedade, leiam mais sobre isso. Vocês estão com o celular na mão aí, ó, entra na internet, leiam a reportagem do dia, coisas assim, boas, não precisam ler coisas ruins. Vamos procurar coisas boas agora. Vamos diferenciar a nossa crise social, né? E o nosso país tem uma diferença social muito grande, e a gente não olha para o outro, a gente só olha para a gente. A gente analisa a gente. Quando a gente calha de olhar para o outro, é com críticas. É sempre uma crítica em cima. Nunca você vê uma coisa boa, você só vê a parte ruim. Você tem que ver a parte boa, que nós estamos na nossa parte boa e as partes ruins. Somos humanos. Então, você só vê as partes ruins. Então, a gente pode olhar para esse lado de reportagem que aparece na internet, que vem na internet, sobre assuntos importantes, solidariedade, né, que é uma ajuda ao próximo. Leia mais sobre a crise social que nós estamos vivendo, essa diferença social, uns têm muito para comer, outros não têm nada. Aí, muitas vezes, você não para refletir. Poxa, eu acabei de botar um sanduíche agora no lixo, enquanto tem muitos que vão lá, pega aquele sanduíche, mesmo azedo, não, e come. Eu já vi casos assim. E nós temos um poema de Manuel Bandeira que fala o lixo. Eu ia trabalhar esse poema, eu vou trabalhar esse poema com vocês. É sobre a crise social. Então, a gente não pode fugir da realidade, do que a gente está vivendo. Mas são temas que a gente aborda no dia a dia, em sala de aula, que a gente fala, comenta. São esses temas da vida humana, do dia a dia mesmo, que até em História em Quadrinho tenta passar atitudes, né, nossa, que é solidariedade, ajudar o próximo. São temas para redação. E muito bom a gente ter temas para ser discutido, mas eu preciso ler. Eu preciso ir em busca, que é através da minha leitura em que eu vou ter um bom linguajar, que eu vou ter uma boa escrita, que eu vou desenvolver o tema com facilidade. Agora, se eu não tenho a prática de leitura, eu não posso desenvolver tema nenhum. Vai me faltar as palavras, vão fugir as palavras que eu preciso. Então, o que eu preciso? Já que você abre o celular para jogos, deixa um minutinho, deixa 10 minutos para uma leitura. Pega uma notícia, lê. Aí daqui a pouco você vai para o teu jogo, daqui a pouco você volta para outra notícia. Lê, mas leia, não leia por ler. Leia para entender o que você está lendo. E conforme você vai fazendo suas leituras, tanto visuais, que você vai dar suas opiniões, quanto a verbal, você vai perceber que vai desenvolvendo em você o modo da escrita, a facilidade para a escrita. Eu não vou conseguir fazer uma boa redação se eu não tiver hábito de leitura, tá? Nada a gente aprende do nada, tudo tem um objetivo. Por eu ler muito, eu escrevo bem. Por eu não ler quase nada, eu não consigo ter ideias, eu escrevo mal, muito mal. Eu não tenho ideias, nem palavras me vêm para que eu possa botar na minha redação, porque eu não tenho hábito de leitura. Por isso que quando eu falei desta classe, vou repetir, e ainda tem formulários sem nomes. Por favor, abram lá, coloquem o nome na última questão. Ótimo, fechou, acabou. Como se vocês fossem refazer o formulário. Bota o nome, ou na primeira, ou na última, seja onde for, mas coloque. Porque eu estou lendo tudo e encontro o teu nome. E voltando também ao nosso assunto. Precisamos do hábito da leitura. Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tudo que o outro fala com você, você não sabe interpretar, você não tem o hábito de ler. Vai faltar interpretação na história, em geografia, vai faltar interpretação em português, em tudo. Tudo que você lê, qualquer pergunta que o professor coloque, seja até de matemática, hoje você precisa de uma interpretação. E senão você não consegue interpretar as perguntas, como é que você vai dar a resposta? É o dia a dia, tudo que é prova hoje lá fora está assim.
Nosso Enem é assim, nossas provas de concurso é assim, as provas para vocês, jovens aprendizes para trabalho, é assim. Se você não sabe interpretar a pergunta, você não sabe responder. Por isso que nós precisamos de muita leitura. Tá? Isso é um conselho que eu estou dando para vocês, como eu sempre falo, se você não lê, não consegue escrever. Vamos lá. 4A. As histórias em quadrinhos apresentam os fatos por meio de uma sequência de quadros. Né? Cada quadrinho tem uma sequência. Então, eu pergunto, podendo utilizar a linguagem verbal ou não verbal? No caso, aí nós estamos usando uma linguagem não verbal. Que tipo de linguagem foi utilizada nessa história em quadrinho? Eu acabei de falar. A linguagem não verbal. Tá? Isso. Verbal e não verbal. Quando tem as duas juntas, nós chamamos de mista. Ela é uma linguagem mista. Mista é o quê? Significa verbal e não verbal. Nesse caso aqui, a gente não tem as palavras, só tem a visual. Então, nós temos uma linguagem não verbal. Tá? 4B. Mesmo utilizando apenas um tipo de linguagem, os fatos da história em quadrinho puderam ser compreendidos? Sim. Eu acredito que vocês vão colocar também isso, né? Eu vou colocar o meu sim aqui, porque deu para entender tudo. Vamos colocar os fatos. No caso aqui, poderão, no caso... Vamos lá, o que eu botei aqui. Os fatos puderam ser compreendidos. Vai olhar, né? A gente entende a história todinha. Porque foram apresentados. Como é que a hora passa rápido? Por meio, vou botar das imagens, por meio de imagens, tá? Vou botar por meio de imagens que vamos botar que expressam, né? A história todinha. Expressam o que eles iam fazer. As reações do matar dos personagens. Pronto. Botar as reações dos personagens, eu achei que alguma coisa errada aqui nos personagens. Botar também aqui seus pensamentos, né? Que é dos desenhos. Expressam as reações dos personagens e seus pensamentos. Pronto. Vamos lá. 4B. Agora eu vou para 5. Não é difícil fazer uma interpretação de uma história em quadrinho. Mas você tem que aprender a interpretar tudo que você vê. Ah, não tem palavras. Não interessa. Vai, faz a sua interpretação visual. Não preciso de palavras, muitas vezes, para interpretar aquilo que eu estou vendo. Né? Muitas vezes você vê uma propaganda na rua, um outdoor, você olha a propaganda e diz assim, não tem uma palavra, mas você tem que interpretar o outdoor. Só em olhar, você já deduz o que é a propaganda, o que o leitor, quem criou, né, a agência publicitária, qual foi a ideia dela, levar o leitor sobre o quê? Levar o leitor a alguma coisa, tá? Vamos lá. Em uma história em quadrinho, as falas ou os pensamentos dos personagens são representados por meio de balões. Vocês estão me ouvindo bem, por favor? Abra o fone. Estamos te ouvindo, professora. Ok. Em uma história em quadrinho, as falas dos personagens são representadas por meio dos balões.
Veja a seguir alguns tipos de balões e assinale aquele que foi utilizado na história em quadrinho. O que fazer com tantas tábuas? Vamos lá. No primeiro quadrinho, diz assim, não verbal, é uma linguagem não verbal, com contornos irregulares, traz símbolos, imagens e códigos. Depois eu venho no segundo quadrinho, vamos ver a parte de baixo. Sussurro. Olha só, esse quadrinho traz sussurro? Não. Linhas tracejadas ou pontilhadas que indicam o tom de voz baixo? Também não. Só traz imaginação. Grito? Também não. Normalmente apresenta letras maiúsculas em negrito ou traços em zigue-zague? Também não. Cada balão desse que eu estou lendo é o formato. O balão do grito aparece assim, cheio daquelas pontinhas. O balão do sussurro é todo ele pontilhado. E o balão da linguagem verbal ou não verbal, ele é reto. Aí eu ainda tenho um também, que é aqui de pensamento, ó. Choro, no caso aqui botou até as lágrimas caindo, né? Choro expressa tristeza e apresenta contornos irregulares. Nossa história em quadrinho não apresenta nada, só apresenta um tipo de balão, que é aqueles dos pensamentos que vem, das ideias, que é não verbal, com contornos irregulares, traz símbolos, imagens e códigos, que é os pensamentos. Então, vamos colocar aqui o primeiro balão, tá? Eu vou colocar aqui, em vez de botar o primeiro balão, eu vou colocar um balãozinho não verbal. Eu vou copiar o que está dentro do balão, tá? Vamos colocar com contornos. No caso aqui, irregulares. São os pensamentos deles. Não saiu. No caso, irregulares, tá? Traz, no caso aqui, simples. No caso aqui, eu não vou botar simples símbolos, não vou botar traz só símbolos. Traz símbolos. Vocês têm aí a escrita aí, está no primeiro balão, que eu estou repetindo o que está dentro. E códigos. No caso aqui, vai para vocês, pronto. Não verbal, com contornos irregulares, traz símbolos, imagens e códigos. É o primeiro balãozinho logo que vocês têm aí, tudo que está dentro do balão, eu botei no símbolo. Vocês só vão marcar um X, tá? Vocês só vão marcar um X no balão, mais nada. Agora eu vou colocar aqui, para a gente fazer também rapidinho, a 6. Enquanto vocês acertam a de vocês aí. As expressões fisionômicas dos personagens ajudaram a construir os sentidos da história em quadrinho. Observe alguns trechos da história e identifique o que as expressões dos personagens, no caso do personagem Cascão e Cebolinha, tá? Mas aqui está pedindo só do Cebolinha, né? Então, peraí. Observe algum trecho da história e identifique o que as expressões do personagem Cebolinha indicam. Então, é só do Cebolinha. Não é as atitudes de Cascão, não. Tá? Do Cebolinha. Então, vamos ver no quadrinho A. Vamos ver no quadro A. O que indica? Alguém pode... Aqui, no caso, é felicidade, né? Os dois estão rindo, estão alegres, estão pensando o que vão fazer com tanta tábua. Então, aqui eu vou colocar... A minha opinião, eu vou colocar felicidade. Eu vou colocar alegria também. Aí vocês decidem o que vocês vão colocar, mas é pelo gesto do personagem, tá? Coloquei no quadrinho A. Agora eu vou colocar, vamos ver, no quadrinho B. Deixa eu ver o que eu vou... A ideia minha está feliz também. Ele teve uma boa ideia de fazer um carrinho para que os dois pudessem andar na grama. Então, vou colocar uma boa ideia. Tá feliz?
senão vai ficar coisa repetitiva. Uma boa ideia. Vou colocar 6C. Vamos lá. Agora ele está espantado e o outro está assim com o dedo. Não, 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 não. Então ele está... É que nós podemos dizer que o Cebolinha está o quê? Surpreso? Podemos. Tem mais alguém? Vamos botar espanto. Vai estar surpresa mesmo. Isso é o que você está vendo na imagem dele, tá? Na D, já começou a irritação aqui, hein? Braveza, começou a irritação. Então, vamos lá. Irritação, deixa eu colocar braveza também. Ficou bravo aí. Vou botar braveza, irritação, vai para vocês. Vamos colocar o 6. E... agora eles se irritaram de vez, né? Brigaram feio. Olha o formato dos balões. Aí eu posso mudar também para não ficar surpresa nem nada. Eu vou botar raiva. E a última, 6F. O que eu tenho aqui? Eu tenho várias ideias tremidinhas, não vem palavra, não vem nada, nem desenho. E o Cascão está, como se assim, viu o colega cadeirante chegando, foi onde aquilo, né, assustaram, no caso, ele ficou até assustado. Com a ideia, quando viu o colega na cadeira de roda. Então, vamos colocar, para não ficar como surpresa, eu também, a gente pode dar uma surpresa, vou botar susto, né, para não ficar muita coisa repetida. Essa é a 43. Uma hora passa rápido. Vamos para a nossa página 44. Nossa questãozinha 7. Também é para completar. Daqui a pouco o Samuel volta. Vamos lá, página 44. Nas histórias em quadrinho, vários recursos gráficos usados para representar as ações do movimento dos personagens, como traços paralelos, bolinhas, estrelas, fumaça, rastros e etc. Identifique esses recursos nos quadrinhos a seguir. Circule e escreva qual ação ou movimento cada um deles representa. Vamos pegar no primeiro quadrinho. Olha só, vamos ver esses recursos. Os dois personagens, eles vêm o quê? Correndo, tá? É uma ação de correr. Então, eles vêm correndo com as tábuas aonde? Nas mãos. Então, vamos colocar o 7A. No caso aqui, vamos botar ação de correr. Dá tempo da gente terminar em 5 minutos. Ação de correr. Depois eu tenho também, que é outra ação que eu tenho. Eu quero um outro recurso. O Cebolinha fazendo assim com o dedo, ó. Tá até, né, circulado o dedo dele. A ação de negar alguma coisa, tá? É esses recursos, né, que a gente está falando. De negar. Pronto. Ação de negar. Vai botar ação de negar. Pode negar, ou então pode botar até negação também. Aí você escolhe ação de negação ou ação de negar. A gente sabe que é alguma coisa. A 7C. Deixa eu ver aqui. Ele está com as mãos abertas. Ele está com as mãos abertas, como se fosse assim.
Oba, conseguimos. Então, pela ação dos braços, vamos colocar os braços para cima, né? Ação de levantar os braços, vamos lá. Ação de levantar os braços. Não esqueça que eu pedi para vocês lerem bastante, que nós temos redação que vem aí a caminho, tá? Para a gente redigir e fazer. Vamos lá. 7D. Agora, é a última, né, que nós temos dado assim, surpresa, falamos susto, e podemos repetir, né? Vamos colocar agora também surpresa nessa resposta aí. Susto, eles levaram um susto, e ficaram surpresos quando viram o Lucas na cadeira de roda. Susto e surpresa. Ok? Foi. Susto e surpresa. Agora eu venho a 8. Ver se vai dar tempo de a gente responder a história em quadrinho. Nessa história, alguns quadrinhos têm contorno e outros não. Nós temos, olha só, parando aqui, eu vou falar, nós temos um exercício na plataforma para vocês, tá? De português para vocês fazerem. Vou botar um de redação também. Quais são os quadrinhos sem contorno? Observe o que é mostrado neles e indique o efeito de sentido que eles criam para o leitor. No primeiro quadrinho, nós temos as nuvens, como aqueles espaçozinhos branquinhos, eles têm aquele círculo para mostrar que estão correndo. No quadrinho B, é o dedo negando alguma coisa do Cascão. No quadrinho C, nós temos, né, a mão dele assim, e nós temos vários círculos para dizer que ele levantou os braços. E no quadrinho D, ele tem, né, as partes que mostram o pensamento do Cascão, está circulado também. Então, observe o que é mostrado nesses e indique o efeito, no caso, de sentido que eles criam para o leitor. Vamos colocar o terceiro, tá? O terceiro. O quinto. No caso, o sexto. E o 10º. No caso, o quadrinho, mas não saiu? O terceiro. O quinto. No caso, o sexto. E o 10º. Ó. Vou colocar aqui esses quadrinhos. Lá na frente, tá? Sem contornos. Vai ser a nossa história geral. Que não tem os contornos. Eles enfatizam, no caso. No caso, as expressões. Ai, não, foi errado aí. Expressões dos personagens. No caso, é lá na nossa história completa, tá? Que não tem. Então, o terceiro, o quinto, o sexto e o 10º. Esses quadrinhos sem contornos enfatizam as expressões. Aí, quer dizer, se eram expressões erradas, aí consertem para mim. Expressões dos personagens. Tá? E a 9 e última para a gente encerrar. Que temas podem ser extraídos dessa história em quadrinho? Olha só, você pode dar o tema que você achar que deva dar. Eu vou dar o meu, tá? Como eu falei antes, solidariedade. Não saiu, não. Mas eu posso dar outros também. Aí é seu critério. Eu posso dar solidariedade, eu posso dar empatia, e posso botar também inclusão, né? Porque muita gente não vê o outro, né? Pronto. Ok? Agora, só, as histórias em quadrinhos são muito importantes. Hoje, tudo é história em quadrinho para a gente interpretar. Nós temos várias histórias, né? E nós temos agora, que nós vamos entrar em propagandas.
Então, fica para a próxima aula, porque eu vou dar, né, vou explicar para vocês, mas se vocês quiserem já adiantar a interpretação de texto, para mim, ótimo. Mas, se não, eu vou trabalhar com vocês. Agora vai ser a página 48, que nós vamos trabalhar, tá? Vamos trabalhar até 53. E anúncios de propaganda, tudo isso. Se vocês quiserem adiantar a interpretação de texto, também pode. Se não, primeiro eu vou explicar a matéria e a gente pode fazer em sala de aula. Anúncio de propaganda, tá? Que é da página 48 a 53, que nós vamos trabalhar na próxima aula de redação. Mandei vocês fazerem a leitura para começarem a treinar as redações, o argumento, opiniões de vocês, e vem atividades aí avaliativas de redação para vocês, tá? Um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Até. Tchau. Não esqueça da finalidade que nós temos das histórias em quadrinhos, hein? Um beijo.